Olá, eu sou Margarete Signorelli, especialista em relacionamentos, pós-graduada em sexualidade pela Universidade de São Paulo. Hoje eu gostaria de falar sobre os 4 vilões do relacionamento. E de onde eu tirei isso? Bom, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo trabalho do John Gottman, que é a maior autoridade no mundo em relacionamentos na área da pesquisa. E eu sempre conto essa historinha deles porque eu fico fascinada, né, que dentro da sexualidade foi Master e Johnson, mas dentro do relacionamento é o John e a Julie Gottman. O John começou antes porque ele já tinha sido casado anteriormente e hoje eles estão unidos e escrevem livros, fazem cursos juntos. Ter a oportunidade de ver os dois juntos num curso, você percebe quando o casal é verdadeiro. Você percebe que quando o que eles falam, o que eles pesquisam e o que eles estudam é verdadeiro ou é, na prática não é bem assim. É muito gostoso vê-los juntos. Eu já fiz alguns cursos deles nos Estados Unidos. E aí você olha, uma hora ela está no palco, outra hora ele está no palco, mas os olhares dos dois, você percebe, eles aplicam o que eles ensinam. E realmente você vê uma harmonia, às vezes num olhar, num toque. Eu sou muito observadora, então quando está assim no intervalo do curso, eu fico observando os dois, porque você consegue perceber, né, se aquilo que eles falaram é verdadeiro, se eles aplicam. Eles podem até estar bravos um com o outro, um passou o tempo do outro, mas é um respeito, uma harmonia, um equilíbrio, porque aonde é que está escrito que para você ser feliz no amor ou dentro de um relacionamento precisa ter falta de respeito? Onde é que está escrito que para se dar bem num final você tem que ter um percurso, um caminho de brigas, de conflitos horrorosos? Não está escrito. E uma das coisas que eles falam, inclusive, é que o conflito é muito positivo. E eu também concordo com eles. É que a gente chama de briga, né? E não precisa ser briga, mas sim conflito. Porque o que é um conflito? Um conflito é a oportunidade que você tem de mostrar o seu ponto de vista e de ouvir o ponto de vista do outro. E aí os dois chegam num consenso. Isso é um conflito. E a gente deve ter muitos conflitos dentro de um relacionamento para que depois esses conflitos a gente chegue a um acordo. É um acordo legal para os dois. Mas da onde vem o John Gottman? Eu acho legal contar a história para saber, né, a origem do que eu estou passando para vocês. O John Gottman, então, como ele começou dentro da Universidade de Washington, ele tinha o Love Lab, que hoje continua em Seattle, mas hoje não está mais na Universidade de Washington, está em Seattle. A mesma coisa mais ou menos que aconteceu com o Master Johnson. Eles começam dentro da universidade e depois eles continuam o trabalho fora da universidade. Chama Love Lab. Os casais vão para lá, Love Lab, né, o laboratório do amor. Os casais vão para lá, eles monitoram os casais, quer dizer, põem monitorado mesmo. Os casais levam seus pets, levam computador e é um apartamento. E eles vão lá estudar. E dentro dos cursos a gente vê os casais dentro do apartamento, é fascinante. Eles colhem sangue, filmam e monitoram. O único lugar que não tem, que eles não gravam, né, é dentro do banheiro e dentro do quarto íntimo do casal. E eles passam lá alguns dias, às vezes feriados, às vezes finais de semana, e vivem normalmente. E eles, o John e a Julie falam, vocês vão fazendo o que vocês fazem normalmente e vão agindo. Se tem que trabalhar no computador, trabalha. Se você tem que assistir televisão, assiste. E de repente eles jogam um conflito. Falam, olha, tem algum assunto, traga algum assunto para o Love Lab que vocês não discutiram antes. E aí eles observam. É demais. Por quê? Ali depois, e eles têm uma cuidade de acima de 90% se o casal vai permanecer casado ou não. E tem casais que, por décadas, eles vão vendo os casais, inclusive depois pegam netos dos casais, é muito legal. Porque nos cursos a gente vai vendo isso, né? Porque eles vão gravando, vão trazendo gravações de décadas atrás. É muito interessante. E, inclusive, até o trabalho deles, eles mostram casais, porque um dos cursos que eu sou facilitadora hoje, são 7 princípios para o seu relacionamento durar.
que hoje eu me tornei uma facilitadora desse curso, que você vê quando o casal passa por esse curso, o que acontece. É muito interessante eu contar isso para vocês. Quando a gente começa a ver o vídeo, no primeiro dia do curso, você olha e fala assim, não, esse casal não tem mais jeito, nem sei por que eles puseram isso, porque com essas características existe amor, mas não tem jeito, é muita briga, um pensa de um jeito, outro pensa do outro. E quando você termina, porque a gente vê a evolução, é maravilhoso. Tudo isso eu estou te dizendo por quê? Para dizer que uma vez que você aplique essas pequenas regrinhas, dá certo. É ação, reação. Não tem como falhar. É só aplicar. Não dá, né? É como eu sempre digo, eu não tenho injeção. Se tiver uma injeção, vou lá, aplico a injeção e daí dá tudo certo. Não. É aplicar, porque para que haja mudanças, a gente tem que mudar. Ah, por que eu tenho que mudar? Porque só precisa que um mude. Ação, reação. Se você agir de uma forma diferente, o outro vai responder de uma forma diferente. Mas vamos para os 4 vilões? Com todos esses anos trabalhando, o John saiu com os 4 vilões do relacionamento. E que, com certeza, vocês vão concordar comigo. Pior vilão de todos. E ele desencadeia os outros. E é uma coisa que a gente não foi treinada na vida para não fazer. Crítica. Tem coisa pior do que ser criticado. Já vem da infância. Não, você é burro, você é um tonto, não faça isso, você fez tudo errado, você nunca faz nada certo. São rótulos. Você imaginou uma criança que foi criada sem ser criticada, o adulto que ela vai se tornar? Existem pesquisas no mundo todo em relação a isso. Como criar uma criança. Mas não vem com, né, a gente não pode culpar os nossos pais. Mas quando adultos, a gente fala, a gente não tem noção do como a gente se bloqueia quando a gente é criticado. Então, o que é a crítica? Você nunca faz isso, você sempre faz aquilo, ou você é isso. Imagine numa discussão, num conflito, em que a pessoa fala assim, você nunca chega no horário, você sempre está atrasado, ou você é um desatento comigo. Acabou a discussão ali. Porque você foi rotulado de alguma forma. Você é isso. Não tem você é isso. Então isso é uma crítica, isso bloqueia, acabou a discussão. Se existir uma possibilidade da pessoa responder de um jeito, ela já vai responder de outro. Que são os outros 3 vilões. Porque a crítica, desencadeia os 3 outros. Na ordem, né, os 3 outros que virão, eles não precisam ser nessa ordem que eu vou falar, eles podem ser em outra ordem, porque cada pessoa responde de uma forma. Mas o primeiro, então a gente começa a pensar, eu não posso criticar. Ah, mas como é que eu vou me expressar? Eu já te conto. Fica até o fim do vídeo que eu te conto. O que a crítica pode desencadear? Ela pode desencadear uma defesa. É ação, reação. Você me agride, o que eu vou fazer? Te agredir de volta. E isso vem do nosso sistema límbico também, que o nosso sistema límbico do cérebro, ele é ou agredir ou sair correndo. Quando marido e mulher estão lá conversando, eu não vou sair correndo, né? Então eu fui agredido, eu vou agredir. Então é a primeira reação. Defesa. É dizer, não, você que está sempre atrasada, não me enche, o que você está pensando? Eu não sou isso não. Defesa. Nossa, era só uma colocação e de repente já virou uma briga. Depois da defesa, o que vem? Vem o desprezo, que eu penso que o desprezo, que é o sarcasmo, né? Quando a pessoa, você fala assim, você está sempre atrasado, você... Lógico, alguém tem que trabalhar nessa casa, alguém tem que pagar os seus cartões de crédito, alguém tem que fazer alguma coisa, ou você está sempre atrasado, que ele fala para você. Aí você fala, lógico, alguém tem que arrumar essa casa, né? Porque ninguém tem organização fora eu, né? Alguém tem que arrumar a sua bagunça. Isso é desprezo e isso é sarcasmo. É tão ruim quando chega nesse nível, porque é um nível que é meio que deixa aí, né? Já tô por aqui da pessoa. Nem quero mais discussão, mas eu também não vou deixar barato. Tá pensando o quê?
Então, você não quer viver com uma pessoa nessa como é que eu vou, a forma como eu vou agredir, que ele se sinta mais agredido do que o jeito que ele me agrediu, ou vice-versa. Porque o homem, ele já é, ele não pensa muito quanto a gente em relação a como é que eu vou agir. Ele age. E numa crítica como essa, eu digo, né, numa rotulação, ele já vai querer agredir. Então, ou ele agride, ou ele começa a ser sarcástico, ou ele começa a querer ter um desprezo. É muito chato a gente ser desprezado, né? Você sente que você está isolando, que a pessoa está te isolando. É meio que, como que eu diria, desistindo de você. Eu diria que é mais do que chato, é triste. E o quarto? O quarto é o bloqueio. Bom, que a tendência é muito mais nos homens, o bloqueio de... não tenho nenhum controle aqui, mas pega o controle da TV e fica olhando a TV enquanto a mulher fala. Aí ele faz, você tá me ouvindo? Não entendi tudo que você falou. Ele não tá ouvindo. Ou ele tá lendo o jornal ou mesmo conscientemente você começa a falar, ele abre o jornal. Ou conscientemente você começa a falar, ele cata o negócio da televisão e liga a televisão. Isso é o bloqueio. Não aguento mais discussão. Chega, eu estou bloqueado para você. Isso é a distância total. A tendência dos homens é se calar, é falar cada vez menos. E a tendência das mulheres é reclamar. Tá vendo? Olha o jeito que ele tá agindo comigo. Tá vendo? A gente sempre tem uma tia, né, que age dessa forma. A gente não quer ser igual a essa tia, porque quando a gente era adolescente, a gente olhava e falava, mas que mulher chata, como ela fala, ela só reclama dele. Então, é pensar que o bloqueio dos homens, porque é a tendência deles, é quando tá assim, quer saber? Não vou mais discutir. É a desistência, a falência total do relacionamento. E a mulher, quanto mais repetitiva ela... Porque nós temos a tendência de catar o telefone, fala com a mãe, fala com a mãe, tá vendo? Olha o jeito que ele tá agindo. Você não sabe como ele agiu comigo hoje. Pare com isso. Porque tem antídoto. Tem como mudar. Mas, Margarete, eu já tenho 15 anos de casado, eu já tenho 20 anos de casado, eu já tenho 30 anos de casado. E daí? Você pensa que você parou de evoluir hoje? Não. Você vai continuar evoluindo até o final dos seus dias. Então, por que não evoluir? Evoluir sabendo uma forma que dá certo, que funciona. E eu te garanto que funciona, porque todos esses anos que eu tenho trabalhado com mulheres, muitas chegam para mim e falam assim, Margarete, você mudou meu casamento. Eu falo, eu não mudei nada, eu só te dei a ferramenta, quem mudou foi você. Ela fala, nossa, mas eu cheguei em casa, eu fiz aquela coisinha que você ensinou. E o meu marido falou assim, o que é que aconteceu com você? Ela falou, eu usei, mas nem achei que ele estava prestando atenção. Ela, eu fiz isso. E é uma das coisas que eu trago também em alguns dos meus cursos, que são pequenos detalhes, pequenas ferramentas e que são extremamente prazerosas para a gente usar. Não tem nada mais gostoso do que a gente usar algo que foi comprovado por pesquisas e a gente falar, tá bom, vou dar a chance e vou testar. E quando a gente vê que foi tão fácil e o resultado foi tão maravilhoso. Então, qual é o antídoto da crítica? Será que você já está chegando a essa conclusão? O que eu posso fazer para mudar? Então, vamos lá no exemplo que eu falei. Você sempre chega atrasado. Você se atrasou. Aconteceu alguma coisa? Interrogação. Que é mais simples que isso? Só perguntar. Nessa pergunta não tem acusação, não tem crítica, não tem rótulo, não tem cobrança. Porque o cérebro masculino com a cobrança, ele age de uma forma diferente do feminino. Isso é comportamento. Nós, mulheres, a gente está acostumada a ser cobrada. Já fez isso, já fez aquilo, não sei o quê. Os homens, não. Então, quando cobra dele, eles têm uma reação. Mas isso a gente pode ir ensinando com o tempo a nossa forma de falar. A gente pode falar a mesma coisa de uma pequena forma diferente e o resultado ser completamente outro. É muito gostoso aplicar isso e que isso aconteça. Então, interrogação. Nossa, aconteceu alguma coisa? Você está precisando de algo?
você não me ligou o dia todo, você tinha ficado de me ligar, você teve uma reunião, como foi sua reunião? Foi isso que atrapalhou? Pergunta, pergunta, pergunta. E dentro da pesquisa também no John Gottman, eles chegaram à conclusão do 5 para 1. O que é esse 5 para 1? Que quando você faz 5 elogios a uma crítica que eu vou explicar já, o cérebro não registra. Como assim, Margarete? Você elogia bobagens, assim, obrigada por ter tirado os pratos da mesa para mim. Nossa, obrigada, você pôs no horário da minha novela. Obrigada por ter me chamado. Coisinhas que você vai elogiando a pessoa, coisinhas do dia a dia, do cotidiano, e que é gostoso elogiar também, porque quando você está elogiando, e daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto, da energia que você está amando, tá emanando, daqui a pouco eu explico. Quando você elogia 5 vezes, você não precisa contar, porque daqui a pouco vai ser tão orgânico que você vai elogiar, você pode fazer uma crítica. Como? Amor, você sempre tem colocado a toalha molhada em cima da cama. Será que você poderia deixar de colocar? Você ia me ajudar tanto. Então aqui tem 2 coisas que são legais. A pergunta, o elogio, na verdade 3, e o agradecimento. Você ia me ajudar tanto, então pedir pelo positivo. Não, você entende o quanto isso me atrapalha? Olha, pedir pelo negativo e dizer, nossa, mas isso ia me ajudar tanto. Dentro do cérebro masculino, agradar é, quando eu deixo a toalha, ela reclama. Quando eu deixo a toalha, ela agradece. Eu ajudo tanto. Fica ecoando no cérebro. Você iria me ajudar tanto. Nossa, se eu tirar a toalha, eu vou ajudá-la. É pedir pelo positivo. Vou voltar lá na energia, tá? Quando você elogia, você está emanando agradecimento, que é a energia de maior potência que existe. Mas isso eu vou falar num outro vídeo. Agradecimento, energia, no maior potencial que a gente possa emanar, e a gente vai receber mais motivos para elogiar e para agradecer a vida. Em resumo, tire totalmente a crítica do seu relacionamento, mas de todos os seus relacionamentos. Porque todo mundo que é criticado ou vai se defender, ou vai ter desprezo e sarcasmo e bloqueio. Mas desde a sua funcionária doméstica, seu filho, dentro do seu ambiente de trabalho e principalmente no seu relacionamento. Esquecendo a crítica, pensando antes de falar, questionando antes de acusar, antes de rotular, com certeza você terá relacionamentos muito mais saudáveis e felizes. Espero ter conseguido contribuir para você com esses 4 vilões e que eles desapareçam da sua vida. Um grande abraço!